Pronto, gravando. Já que a live não saiu, estamos aqui gravando o vídeo para vocês com as nossas impressões da semana 3 e o surto que vai ser a semana 4 contra o Packers. Lari? Então, vamos lá. O que eu achei da semana 3? Me decepcionou porque a gente poderia ter ganho esse jogo. Me decepcionou porque eu esperava mais da defesa. Me decepcionou porque eu esperava que tivesse uma evolução no quesito faltas, que foram muitas, uma grande parte, tiveram muitas faltas, e isso acabou com muitas jogadas. Me deixou decepcionada em como eu não estou vendo a evolução do Mac, apesar que eu gostei muito da conexão dele com o Parker. Sinto falta do Bourne, sinto falta de ter alguém no comando ofensivo ali do time. O Mac tem sido, de todas as interceptações, a última para mim foi a pior, tá? Foi a que me deixou mais irritada. E a defesa com as faltas imbecis e que praticamente sumiu em campo. Mac lesionado é um grande desfalque para a próxima semana. Eu era iludida que achava que a gente podia ganhar dos Packers. Eu era. Agora com o Hoyer, tenho certeza absoluta que não iremos ganhar, tá? Tira o cavalinho da chuva, que a gente não vai. Os Packers vão passar o carro e a gente vai perder. Se perder olha, e vamos perder de muito. Não vai ser pouco, não. A questão Hoje o Bill Belichick deu uma entrevista, né? E ele ficou dia após dia. Mas eu achei muito interessante. Foram perguntar, eu sou médico, eu sou ortopedista. Mas também eu entendo que, tipo, é o jeito dele. E as perguntas, eu estava acompanhando as perguntas, era a mesma pergunta. Ele tinha acabado de responder e era a mesma pergunta. Peraí, rapidinho. Então, assim, é isso. O jogo contra os Ravens, eu fiquei chateada porque a gente podia ter ganho. Eu não esperava a vitória, mas aí no meio do caminho o time me iludiu e achei que a gente podia ganhar. E foi tudo isso. Sobre o Belichick, vou aproveitar para falar agora, já que você levantou esse ponto. É o seguinte, ele não precisaria mais responder essa pergunta se ele já soltasse qual é o status médico do Mac. Porque ele sabe. Eles estão só enrolando. Então, assim, essa putaria tem que acabar. Se ele fica irritadinho de responder a mesma pergunta 4 vezes, é por culpa dele mesmo, porque ele já poderia ter respondido, porque ele já sabe que o Mac não vai jogar, ele já sabe que é o Hoyer que vai jogar e a gente tá fudido, e já sabe qual que é o tratamento que o Mac vai fazer. Ele tá só de palhaçada. Então, não, assim, mas ele falou. Mas se ele acabasse com essa coisa, a gente tá indo dia por dia. Quem que tá indo por dia por dia? Não, ele falou que era o Hoyer que iria jogar e o Judy já tinha falado que era o Hoyer que iria jogar. E aí, na hora da entrevista... E aí, na entrevista dele... É assim, na boa, o Patriots nunca foi de dar notícia do seu dia a dia. O Patriots nunca foi de avisar o que acontece ali dentro. Então, assim, a gente sempre ficou com especulações. Então... eu acho que o torcedor devia estar mais do que acostumado a isso. Pelo menos é isso que eu acho. Cara, mas o jogador principal do time se machucou, eles não vão dar notícia? Para, né? Sim, tem limite, tem limite. Em 2008, quando foi... O APK, corrija eu aqui. Foi em 2008 que o Brady lesionou? Foi. Quando o Brady lesionou, a gente também não teve isso, não teve essa coisa toda, mas é porque também a lesão do Brady foi séria. Ele ligamento cruzado anterior, ele não podia jogar, ele não ia jogar, ele perdeu a temporada. Então, assim, não tinha coisa. Agora o Mac tem esse negócio, né? Veremos o que vai ser aí. Ele foi procurar outro médico, outra opinião médica, não saiu nada sobre a opinião médica. O Mac é perguntado, ele responde simplesmente, pergunte ao Bill Belichick. E o Bill Belichick não responde. Então ele responde dia após dia. Então, enfim, esse dia após dia no... e me fala o que está acontecendo com o meu neném. Mas eu acho que minha opinião sobre o jogo contra o Ravens é mais ou menos essa sua, Lari. Que o time deu esperança, então a gente viu que o time é competitivo até um certo ponto, mas parece que depois, no segundo tempo, ele foi perdendo a força e morreu em campo, assim. E aí tomou interceptação, né, pela displicência do Mac. Aquela última eu quase infartei.
E eu acho que é muito o que a gente já tinha comentado até na live passada, né? De faltas ridículas, sem um corpo de recebedor bom, sem chamadas de ataque boas e uma cabeça, né? Para chamar as jogadas. E é isso, eu acho que daqui para frente é só para trás, porque se com o Mac a nossa temporada já estava difícil, sem o Mac nós estamos lascados de verde e amarelo. Bom, eu concordo com tudo, assim, nem vou falar da história de dar informação, não dar informação, porque eu, sinceramente, não aguento aquele velho desgraçado, não, sabe? Com as coisas cabulosas que ele faz. Era muito engraçadinho, muito, é o Patriot Way. Patriot Way não assusta mais ninguém, meu filho, assim, não. Volte 2 anos, né? Sem passar por 2020, de preferência, e volte 3 anos, na verdade, para ver se você põe medo em alguém, porque faz 2 anos que ninguém está nem aí, ninguém tem medo do Patriots mais, fato. Então, se você vai botar o Mac, se não vai botar, sinceramente, ninguém vai achar que não tem chance contra o Patriots. Já passou esse bonde, mas faz tempo mesmo. Você despachou esse bonde para fora de New England. Então, agora, sabe, era muito engraçadinho quando você dava resultado. Agora, nem isso você está dando mais, só está dando raiva mesmo. A questão do jogo em si é o que eu falei, né? Dá raiva em alguns aspectos, porque a gente acaba vendo que se o time tivesse feito um jogo limpo, daria para vencer. Sem dúvida, daria para vencer. Né? Mas eles, claro, teriam que ter feito esse jogo limpo, menos faltas, mais atenção. O Mac precisava ter tomado decisões melhores, precisava, sabe, a defesa ter segurado as pontas e não ter cedido os 37 pontos, que eu acho que ainda assim não foi o pior aspecto. Então, assim, o Mac tomar decisões melhores era necessário. Agora, nem o Mac a gente vai ter mais por provavelmente 6 a 8 semanas, porque não é dia após dia o cara que sai chorando de campo, os caras estão acostumados a apanhar, sabe? O Mac jogava num sistema quase que profissional. Alabama, né? Eu entendo que ele é um cara agressivo, sabe? Que ele gosta de arriscar, mas na NFL ele não tem os recebedores para isso. Sinto muito, é o que eu falei. Se fosse o Davante Adams, eu entenderia você simplesmente jogar a bola onde seu cara tá. Mas o Davante Parker não é esse cara. Mas apareceu. Cara, tem que aparecer. Sabe? Alguém tem que aparecer, porque é o corpo de recebedores que está fazendo essa parte, porque os Tyrants sumiram. Isso é, assim, um absurdo, sabe? O quanto que esses Tyrants desapareceram. Eu não sei quantas recepções o Hunter Henry tem. Mas aí que tá. Você acha que isso significa uma falha da comissão técnica na estratégia de jogo? Porque... Pode ser, porque o Matt Patricia parece até que chama jogadas que deram certo contra as defesas dele, né? Assim, tipo, não tem uma lógica... e querendo ou não, o Tyrande ele tem que aparecer, principalmente o Hunter Henry, que jogou bem ano passado, ele foi um alvo seguro para o Mac. Então, assim, no segundo ano não vai dar certo isso? É uma coisa meio complicada, assim, não entra na minha cabeça, sabe? Eu li em algum lugar que o Patriots estava implementando um novo sistema de jogo, mas eu não entendi. Eu confesso que eu li a matéria, mas eu não entendi muito bem. Porque um jogador de defesa, coordenador de defesa chamando o ataque, é claro que é um novo sistema, né? O sistema da burrice. Mas parece que era um sistema novo a respeito de sinalizações, de codinomes, uma coisa assim. E eu falei assim, gente, por que mexer nisso agora? Porque o McDaniel saiu, o McDaniel está 0-3. Então, e é isso aí que é outra coisa, porque ele no Broncos foi a mesma coisa. Ele saiu e não fez nada no Broncos quando ele saiu. E agora ele saiu e não tá fazendo nada nos Raiders, os Raiders que tem um elenco
bom. E pode voltar, aceito. Pode voltar, eu aceito. Eu acho que assim, foi o que eu discuti esses dias. Aceitando. A minha questão não é voltar o McDaniels, é ter um coordenador ofensivo, sabe? A gente precisa ter um coordenador ofensivo. Não dá para jogar sem um coordenador ofensivo. E eu espero que nessa pausa aí que o Mac vai dar, que alguma coisa mude ali na comissão técnica. Pode ser. Não me interessa. Pega porque eu tinha visto que o coordenador de Special Teams estava cotado para ser OC. Pega o coordenador de Special Teams. Tá certo que o Special Teams também deu umas vaciladas. Meu Deus, Mas o Bryant... coordenador do Special Teams não era o Joe Judge? Não, é um outro cara. Eu não ele lembro. era, antes de sair para o Giants, ele era Isso, coordenador de Special Teams. Mas o atual coordenador de Special Teams é um outro cara que, assim, na boa, onde ele achou o Bryant? O Bryant, pelo amor de Deus, Jesus amado, meu filho. É um jogador que eu não entendo. É melhor nem falar. Mas, assim, o Duggar fez muita falta no segundo tempo. O Duggar faz falta. O Duggar fez falta o jogo inteiro. Fez falta o jogo inteiro, mas eu senti mais a falta dele no segundo tempo, porque a defesa sumiu. Desapareceu. Parece que tomou Doril ali. E foi pro vestiário e falou assim, vou ficar aqui. A gente tinha duas tarefas, duas missões. Conter o Lamar e marcar o Mark Andrews. Não fez nenhuma das duas. Mark Andrews fez o que quis com a secundária, sabe? Mas teve uma coisa do jogo que eu vi que me chamou a atenção. Não sei se você chegou a ver, se vocês chegaram a ver, mas teve um punch que tinha 3 ou 4 jogadores em cima do Slater. Não lembro. Gente, passou, eu vi, eu falei assim, gente, e os caras segurando mesmo o Slater, porque o Slater ele é excelente na posição dele. É um jogador que, assim, eu gosto muito, mas ele ficou lá e foi assim, os caras tudo pegando. Eu até brinquei também, tem um post que eu acho que é o Harris, que alguém segura a camisa dele e o negócio estica tanto, eu falei assim, gente, essa camisa é boa. A camisa dele, olha, guerreira. A camisa é boa. Resistiu. Mas aí que tá outra coisa. No primeiro tempo, o Stevenson teve mais chamadas do que o Harry. Será que eles estavam poupando o Harris? Não sei. É difícil dizer, né? Porque, sei lá, o jogo faz assim, o início começa bem, mas não segue, sabe? Assim, é uma coisa totalmente doida essas chamadas do Patrícia, eu não entendo, não. Não, teve um passe na linha de 1 ou 2 jardas. Não sei se estava na linha de 1 ou 2 jardas. Ele me vem com um passe que quase que o Mac é interceptado. Eu falei assim, meu filho, corre. Aí, aprenda, corre. Já estava aprovado num Super Bowl aí que correr na linha de uma jarda é a melhor opção do que passar. Mas assim, a galera não aprende. Existe o QB sneak por alguma coisa nessa merda. Eu não lembro. Eu não lembro se estava 1 ou 2 jardas, mas ali o negócio estava perto, era correr, não era pegar a bola e passar. Não faz isso, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Corre! Não passa. Porque assim, teve chamada, eu não sei se foi nesse jogo ou no jogo passado. Terceira para 15. Vamos correr. Terceira para 15, vamos correr. Então... Pareceu me lembrou o McDaniels, porque ele era dessa. Terceira para 10, terceira para 15, ele mandava correr. Fala, gente, não, pelo amor de Deus, esse time assim, não dá. Quando tem que correr, passa. Quando tem que passar, corre. Aí, assim, não há Cristo que aguente e nem time que marque ponto assim. Porque não dá, não tem como. Eu lembro. Agora, o Harry teve uma recepção que foi até para bastante jardas, e o Smith também teve uma na beirada do campo, assim, que eu lembro também agora. O Mac, eu gostei muito de alguns passes dele em profundidade, mas, meu filho, você tem lá, Devontae Parker, você tem lá, Nelson Agholor, que alguém no início...
que alguém no início do jogo estava com a camisa do Aguilar, porque ele conseguiu pegar umas 2 bolas ali meio complicadas, mas aí no segundo tempo voltou o Aguilar que a gente conhece. Sinto falta do Borne, não sei que diabo aconteceu com o Borne, porque foi, se foi a treta dele chegar atrasado, mas é muito cara do Belichick fazer essas coisas de deixar jogador no banco por qualquer coisa. Pirraça? Por birra? Isso aí, para mim, o Brady tacar tablet na sideline tá explicado a birra, né? Ele aprendeu com o melhor, que o Belichick adora fazer uma birra de interna, né? Ah, mas você viu o coordenador ofensivo dos Bills também quebrou? Quebrou tudo! Achei sensacional! Gente, o que tá acontecendo? A NFL tá ficando birrenta, né? E assim, outra coisa, a Ana postou hoje uma coisa sobre a lesão, que pode ser cirúrgica ou não, e aí ela explicou que talvez essa questão do dia a dia que você não gosta seria porque a lesão dele pode ser grau 2, que não que tem que ser analisada se é cirúrgico ou não. Grau 1 não, 2 é um talvez e 3 cirúrgico. E é a mesma cirurgia que o Tua fez. Só que ela volta em até 8 semanas, se eu não me engano. É de 6 a 8, mas não é dia a dia, porque, digamos, se for cirúrgico, se existe a possibilidade de ser cirúrgico, significa que é muito mais grave do que uma coisa que ele possa jogar domingo. Então, mas aí que tá. Eu até entenderia o dia a dia. O dia podia. Mas aí que tá, a gente não sabe nem... Não. Esse é o problema, a gente não sabe nem o grau que é a lesão. Cara, o cara saiu chorando praticamente. Eu vi. A galera leva porrada na costela, leva porrada tudo que é canto, sai andando. O cara saiu chorando. E outra coisa... Mas peraí, se eles estão procurando segundo médico, opinião e tudo mais, é porque eles não gostaram da resposta da primeira. E a resposta da primeira eu suponho que tenha sido cirurgia. Se eles estão procurando a segunda opinião, é porque eles não querem operar e estão procurando algum médico que dê um atestado que não precisa operar, que dá para recuperar sem cirurgia. Só que esse dia a dia não vai jogar contra o Packers. Não adianta. Exatamente. Então assim, não quer falar, é essa lesão, é esse o curso de tratamento, é isso? Beleza, olha, mas dá um parecer assim, olha, no próximo jogo ele não joga. Ponto. Semana que vem a gente vai revisitar esse assunto. Acabou. Mas essa putaria de, a gente está analisando dia a dia. Se o Mac não for jogar, é o Hoyer que vai ser o quarterback titular contra o Packers. Não, cara, não. Sim, já deu esses mistérios. É o principal jogador do time, é o quarterback. Sabe? Para. Só assim, agora voltando. Vocês viram o jogo do Chargers? Não. Você viu? Assim, algumas coisas, assim, achei um absurdo o Justin Herbert ter jogado. Então, era isso que eu vou perguntar. O Herbert jogou lesionado. Ele jogou. Não é possível que ele não esteja jogando lesionado. Mas ele está. Ele está, tanto que estava a discussão ele se ele ia tomar... apesar da lesão. Sim, tanto que estava a discussão antes do jogo se ele ia tomar a injeção lá para dor ou não, para poder jogar. E aí foi levantado o ponto que o médico que injetar a injeção foi o mesmo que furou do Tyrod Taylor. Mão do outro. Isso, do Tyrod Taylor. E o Chargers não demitiu o cara. Então, mas aí que tá. Vocês percebem que tem umas coisas assim muito loucas, que nem a lesão do Tua Tagovailoa no campo, é um absurdo ele ter voltado. Ele claramente está baqueado quando ele levanta. Ele levanta, ele cai. Mas isso é a liga. A liga é isso. Sim. Mas aí que tá. A comissão de jogadores está investigando isso, porque assim, nos anos que eu acompanho a NFL, eu já vi jogador voltar a jogar lesionado e tal, mas não no status que ele voltou, porque ele nitidamente estava horrível. E aí, assim, eu não vi se ele passou por protocolo de condução, se ele foi lá para tendinha e foi analisado, porque não é possível. O Tua. Não é possível que ele foi analisado pelo médico do clube e pelo médico da NFL e foi liberado para jogar.
Então, ainda não saiu o negócio da investigação, se vai ter, se não vai ter, qual que é o rolê. O rolê, mas que ele é dúvida para o jogo de quinta-feira. Mas ele é dúvida, se eu não me engano, ele tá como dúvida por causa da lesão no tornozelo, não por causa da batida na cabeça. Aí eu tô porque na hora ele lesionou, na hora que ele levou a pancada, ele torceu o tornozelo e bateu a cabeça. E é muito absurdo. Eu comentei antes que eu achei que o nível, a quantidade de lesões está grande, mas eu achei que tem subido uma quantidade de lesões sérias. Você vê, hoje eu vi notícias de 2, o Micah Fitzpatrick tá fora, o Bolsa tá fora, e assim, hoje foram 2. O Joey Bolsa, né? Isso, o Joey Bolsa tá fora. Vai passar por cirurgia por causa de uma lesão na virilha. E aí você percebe, você para e analisa, cara, quantos bons jogadores a gente não vê jogar, não vê uma continuidade de carreira por lesão. Outra lesão que foi grave no final, mas já passou, foi Trey Lance. Trey Lance lesionou. Cara, é um cara que tem talento, mas, sinceramente, eu não vejo um grande futuro para ele na NFL. Não vejo. A questão é essa, que draftaram, pagaram caro por ele para deixar ele no banco. E aí, quando resolveram investir de fato nele, aconteceu isso. Então, quer dizer, no terceiro ano, que era o ano que ele deveria estar se provando, ele vai ser calouro quando ele voltar. Então, quer dizer, pagaram 3 escolhas, que foi a primeira, mais 2 anos, para pegar o cara, botar no banco. Não, porque ele vai aprender com o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo não tem nada a ensinar a ninguém. Entendeu? Sinceramente. Então, eu só lembro do safety. Não, exatamente. Quer aprender a fazer safety no fundo da endzone? Talvez ele consiga. Mas, assim, o resto não é, até porque eles têm características totalmente diferentes, assim como jogadores. O Trey Lance tem mobilidade, o Garoppolo não tem. O Trey Lance tem força no braço, o Garoppolo não tem. Então, como é que ele vai ficar lá sendo o banco do Garoppolo? Aí quiseram capitalizar, não, porque a gente quer 2 escolhas de primeira rodada pelo Garoppolo. Não vai ganhar. Não. Quando foram achar que iam trocar, o Garoppolo inventou de fazer a cirurgia. Aí tudo se moveu, houve uma série de trocas. O Ryan foi para o Colts, o Browns trouxe o Watson, aí mandou o Baker para o Panthers. E aí o Trubisky foi para os Steelers, aí o Garoppolo foi ficando sem opções. Mercado, né? Sem mercado. Aí o Commanders foi atrás do Wentz. Então, quer dizer, quando ele voltou, só tinha a opção de ficar no banco para o Trey Lance. Aí o Trey Lance vai lá na semana 2, machuca. Então, quer dizer, são 2 anos do Trey Lance foram queimados de um cara que você deu 3 escolhas de primeira rodada. Eu até entendo você ficar 1 ano no banco e o Mahomes ficou pro Alex Smith, né? E aí, tipo assim, isso aí eu entendo. Mas agora, o Trey Lance ficar no banco pro Garoppolo era a mesma coisa, era a mesma coisa do Mac Jones ficar no banco pro Ken Newton. Exatamente, era um absurdo. Era um absurdo. Então, assim, e eu acho que isso aí é uma das qualidades que o Bill Belichick tem. Ele banca o jogador. Ele bancou o Brady, ele bancou o Mac Jones ano passado, e isso aí eu gosto. Mas, assim, é muito complicado. Eu acho que domingo que vem a gente não vai ganhar. Agora acabou tudo. Agora acabou a esperança. E você que gente, o sorteio da caneca lascou, tá? Não faremos caneca. Atenção, não faremos mais sorteio de canecas. A caneca agora é preta, do luto. É totalmente preta. Patriots Mil Grau está proibido de oferecer sorteio de caneca em troca de vitória do time. Porque é o seguinte, nos 2 jogos que prometeram caneca, o time perdeu. Então é o seguinte, Larissa retirou o sorteio da caneca por motivos de a gente não tem nem chance contra o Packers e a gente está proibido de sortear a caneca atrelada à vitória do time. Não precisa nem proibir, porque não vai ganhar mesmo.
Eu acho que proibir é um sinal de esperança, que eu, sinceramente, não tenho. Porque, assim, minha gente, que loucura. É outra coisa que eu ia falar. Como é que esse time vai seguir com Brian Hoyer E o Zap? e o Zap? O Zap saiu. Ele não estava na lista de machucado? Ou eu tô ficando doida? Acho que não. Não, ele estava no Practice Square. Ah, tá. Ele estava no Ele tá no Practice Practice Square. E aí que tá, né, meu amor? Ou vai ser um ou outro. A questão toda é que, assim, o Hoyer tá na liga há sei lá quantos anos. O Brady falou que ele é um excelente cara, uma mente muito boa, que ele tem uma mente muito boa. Cara, se ele tem uma mente muito boa, bota ele como coordenador ofensivo. Não, olha, por mim, colocava logo o Zap para jogar. Vai criando ritmo de jogo, vai treinando o menino. Porque, assim, nossa temporada foi pro saco. Se com o Mac Jones estava difícil, agora piorou. Então, assim, resumo da ópera para minha pessoa, porque o nosso tempo está acabando de gravação aqui. Para mim, coloca o Zap de quarterback, para ele pegando ritmo de jogo, para ele vendo como que funciona a NFL, para ele tomando umas pancadas na cabeça para ver se acostuma e tudo mais, porque assim, a gente já sabe como que o Hoyer joga e já sabe que não vai rolar. Que ele, como mentor, como qualquer coisa extra-campo, supimpa, mas dentro de campo não funciona. Não rola. E, assim, previsão contra o Packers é rezar para não ser uma lavada, porque de resto não tem muito que a gente O jogo esperar. É em Foxborough ou é lá? É lá. Green Bay. Não, é bom que agora você está percebendo que não tem chance, agora. Jesus. Não, eu ouvi essa semana que eu não sou torcedora, que só o torcedor de verdade... como é que foi, gente? Não, torcedor de verdade tem ódio do Bill Belichick em qualquer espaço, em qualquer área da coisa. Eu falei assim, gente, o homem pode estar em declínio? Pode estar em declínio, mas foi aí, ó, muitos anos, fez bem. 20 anos, né? Mas, bom, é assim. Ó, temos menos de 5 minutos para acabar a gravação. Então, eu vou falar as minhas considerações finais. Cara, eu torço muito para a lesão do Mike não ser séria. Eu gostaria muito que ela não fosse tão séria. Eu gostaria muito que a gente trouxesse um coordenador ofensivo. Pode ser até o Brian Hoyer. O Paulo Gustavo eu aceito. Sabe? Mas que tem alguém ali focado no ataque, sabe? E no desenvolvimento do Mac. Segundo ano de quarterback é um ano muito importante para o quarterback. Não acho que a culpa do time estar desse jeito é do Mac, porque botaram ele como bode expiatório. Vejo muita gente reclamando. Porque o Mac... Não é. O Mac vai ficar fora de 6 a 8 semanas, mulher. Não, então, não, é que eu vi muita gente reclamando. Coordenador ofensivo pro Royer? Não. Porque ele não volta antes. Eu sei que ele vai. Eu sei que ele vai demorar, mas aí que tá. O time precisa de um coordenador ofensivo. Entende? Então, assim, eu não vejo o problema nesses 3 jogos que passaram ser o Mac. Eu acho que é um conjunto de problemas que temos ali, que precisam ser melhorados. Vou continuar torcendo? Vou continuar torcendo. Vou continuar defendendo? Vou continuar defendendo. Mas isso não me isenta de ver os problemas. Mas também eu não vou ficar ali jogando pedra o tempo todo, reclamando o tempo todo, porque o meu time me fez muito feliz há algum tempo atrás. E são 31 times a mais que tem na liga aí. Quantos torcedores não conseguiram nem ver seu time em playoffs? Não posso reclamar. Então é isso, gente. Minhas considerações finais. APK? Vou ficar jogando pedra? Vou ficar reclamando o tempo todo? Vou. Tô totalmente o discurso da Larissa. Assim, o meu time me fez feliz há muito tempo atrás. Já está na hora de ser feliz novamente, entendeu? Então, assim... achei uma porcaria. Agora, sem o Mac, eu não tenho mais esperança. Eu já não tinha com o Mac. Sem o Mac, agora é que eu não tenho mesmo. Eu acho que a gente está indo para ser top 10 ou top 5 no draft. E aí precisamos tomar decisões melhores. O Mac fora
de 6 a 8 semanas, assim, eu vejo agora o jogo contra os Packers, acho que não vence, claro, nem com ele achava que venceríamos. Contra o Browns, o incógnito, porque é o Browns, né? Talvez contra o Bears, contra o Jets. Então, assim, acho que a gente tem tudo para ser top 10, top 5. E agora é uma outra realidade, sabe? Uma outra realidade quando você perde o quarterback titular, é outra realidade. Então, eu acho que agora ver o que resta aí a fazer. E eu não acho que o Mac voltando de 6 a 8 semanas a gente esteja ainda na briga por playoffs. Não acredito, porque eu acho que a AFC ela tá forte e tal. Então, eu acho que na nossa divisão, pelo menos o Dolphins briga pelo playoffs, se não brigar pela divisão com o Bills. Então, é isso. Eu acho que realmente foi para o saco mesmo. E a gente precisa repensar isso aí, fazer aquela varredura para ver quem fica e quem sai. É isso. E nem o Mac voltando, ele vai voltar 100%, né? Ele vai voltar, mas ainda, né, vai ter que pegar ritmo de jogo de novo, né? Não vai voltar como estava. Galera, menos de 1 minuto para acabar a gravação. Beijo para vocês duas, lindezas. Obrigada. Beijo, gente. Beijo, até mais. A gente semana que vem esperamos que o StreamYard recupere e o YouTube também, e estaremos ao vivo. O problema foi o YouTube Brasil, tá? Só para... Bye, Darkness, my old friend. Tchau, gente. Beijo, meninas.